Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo DR. Eu sou o professor Rodrigo Dias Oz e como você sabe, às segundas-feiras nós temos o Papo DR, que são lives com diversos temas. Então aproveite esse momento e chama aí seu colega. Hoje vamos falar sobre concessão de crédito. Então você está com dificuldade de conseguir crédito no banco, vamos conversar sobre isso. Olá Ariedes, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, conseguem me escutar? Vai chamando aí um amigo, colega. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo DR, essa live que já está sacramentada na sua agenda, todas as segundas-feiras às 20h38, aqui na Dias Rosa Consultoria, nós temos o Papo DR com diversos temas. E com sugestão de várias pessoas que estão nos perguntando sobre como conseguir crédito junto ao banco, vamos falar justamente sobre concessão de crédito. Neste momento, chama aí seu amigo, aperta aí no coração, no aviãozinho e convida as pessoas. O pessoal chegando aqui, Taline, minha mãe, te amo, você está aqui conosco. Nossa convidada Norma já encontra-se conosco aqui também. E daqui a pouco nós vamos conversar sobre concessão de crédito. Então, pessoal, convida aí o seu amigo, manda aí, aperta aí o coraçãozinho para a gente dar maior engajamento. E aquele empresário que você conhece que está tendo dificuldade em conseguir crédito bancário, vamos conversar sobre esse tema hoje. Então é muito importante para o nosso dia a dia, para você empresário. Então nossa convidada de hoje é a Norma Dias, ela é consultora. Eu vou deixar para que ela mesma se apresente aí para vocês. O tema do nosso Papo DR de hoje é desafios na concessão de crédito. E aí pessoal, vocês conseguem me escutar? Coloca aí nos comentários. Santana, um grande abraço aí conosco. Patrícia, então sejam todos bem-vindos a mais um Papo DR. Então, a nossa convidada de hoje é a Norma. Norma já está aqui conosco. Norma, seja bem-vinda. Primeiro eu quero te agradecer, né, por ter aceito esse convite, né, de estarmos aqui conversando um pouco sobre concessão de crédito. A gente sabe muito bem, né, então, Norma, que todas as segundas-feiras nós temos um programa chamado Papo DR, e esse programa acontece com diversos temas, né? Então a gente não podia deixar de falar por esse momento agora, esse momento com dificuldades financeiras, e o governo tem tido algumas possibilidades de crédito, obtenção de crédito para a gente, e a gente não podia deixar isso de lado, né? Então vamos conversar justamente nesse sentido. Norma, consegue me escutar? Consigo, mas eu não estou vendo a minha imagem, né? Boa noite. Boa Legal. noite. Tá aparecendo aqui tranquilo pra gente, certo? Tá aparecendo E é, né? normalmente, tá. Ana Maria tá aí Tá. aparecendo conosco. Grande abraço, Ana Maria, né? Amanhã eu tô ministrando treinamento aí em Minas, viu? Sobre ISS, viu, Ana? Lá com o Sindicato de Poços de Caldas, de Pouso Alegre também, né? Então vamos estar com um curso de novas regras do ISS. Olá, Igor, grande abraço, chegando aí conosco, Ricardo, então sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Papo DR. Norma, primeiro eu quero te agradecer por ter aceito esse convite e estar aqui conosco. E sempre eu começo a nossa live fazendo a seguinte pergunta: quem é Norma? Diz aí pro pessoal, se apresenta aí. Quem é Norma Dias? Então, né? Boa noite a todos. Eu agradeço pelo convite, né, professor, né? E querido consultor também, grande consultor e professor. É um prazer muito grande estarmos nessa noite. E a todos que estão aí chegando, né, que você está visualizando, porque como a gente está dando início, Norma, né, Norma Dias Cordeiro,
Eu trabalhei na instituição financeira do Banco do Nordeste, em torno de 40 anos, né, de trabalho, com muito orgulho, honro todo aprendizado que aquela empresa pôde me disponibilizar. E, no longo do tempo, como uma instituição que gera desenvolvimento na região para as micro, pequenas e grandes, também o produtor rural, nós, como profissionais, nos sentimos honrados em poder contribuir com recursos, não só com recursos, mas também com alguns programas de incentivo no desenvolvimento, incluindo também as parcerias, né, do Banco do Nordeste. E como todo mundo chega a um determinado tempo, né, sou casada, tenho 2 filhos, né, Igor e Wesley, meu esposo é Carlos Alberto, e é um prazer muito grande fazer parte da família dos Dias, né? Todo mundo já viu aí o sobrenome, né? Eu agradeço aí a nossa prima Nilce, que está participando, e tantos outros que você citou o nome, que estão aí, né, nesse momento. Mas é um grande prazer estarmos aqui prestando consultoria, porque nós não podemos esconder os nossos aprendizados, nosso conhecimento. A gente precisa, no longo do tempo, mesmo que encerrando um ciclo, né, como eu encerrei o ciclo no Banco do Nordeste, quando me aposentei, e iniciei um novo ciclo, porque nós queremos cada vez mais estar contribuindo e também aprendendo. Esse é meu objetivo, é meu propósito de vida, deixar um legado onde 30 anos exerci a profissão como gestora, né, do Banco do Nordeste, na região de Alagoas e Sergipe, e fico muito feliz por poder contribuir não só como Banco do Nordeste, mas também outras instituições financeiras. É bem importante isso, né, Norma? Que o pessoal diz assim, vou me aposentar, vou ficar em casa, e Norma não, se aposentou, mas continua aí na ativa, agora continua na parte de concessão, então continua na parte de consultoria, né, para micro e pequena e grande empresa, né, que tem muitas vezes, e devido à vasta experiência que Norma já tem aí no banco, já sabe alguns entraves que pode ser resolvido, né, no dia a dia de burocracia, vamos dizer assim, né? Então, Norma, aproveitando aqui, pessoal, vocês quiserem também fazer alguma pergunta... Rose está aqui também, bem-vinda, Rose, viu, amiga? Então, Rose está até comentando aqui, Norma é um exemplo de profissional excelente, né? Feitosa também está aqui falando, amiga, também. Você é top, sucesso. Então, o pessoal acessando aqui, obrigada. A Flávia, Felipe, Menezes, Camila. E é bem interessante também aqui, Norma, hoje nós temos aqui pessoas que estão de fora também do Nordeste, tá? Assistindo aqui conosco. Já vi o pessoal aqui de Minas Gerais, né? Então, o pessoal aí de Minas, pessoal, amanhã nós vamos ter um treinamento aí no sindicato de Pouso Alegre, o sindicato de Patos de Minas e o sindicato de Poços de Caldas se juntaram, e vamos ter um treinamento sobre novas leis do ISS. Vai ser um treinamento totalmente online e de forma remota, então vai ser comigo, então vamos estar, amanhã eu estou com vocês aí em Minas Gerais. Professor Ronald chegando aqui conosco, Luciana, tal. Então, Norma, quando a gente fala dessa parte de concessão de crédito, então o pessoal pensa muito assim, né? Quais são... existem algumas documentações que a gente precisa ter até para poder chegar num banco e solicitar, né? Então, assim, para a gente dar um panorama, pela tua experiência como gerente, como gestora de banco, quais as maiores dificuldades que tu consegue perceber, né, que tu percebeu nesse tempo, e hoje como consultora nesse sentido, quais as maiores dificuldades que tu percebe das empresas que te procuram para poder conseguir um crédito junto a uma instituição financeira? Veja bem, as maiores dificuldades, até que eu digo que as empresas também devem enfrentar, é a questão documental, né? Porque da organização que cada empresa tem que ter. E muitas vezes nós temos realmente o país, não é somente a instituição que é burocrática, mas existem as leis a serem obedecidas, né? E muitas vezes você tem dificuldade de, mesmo com o checklist, é onde as empresas têm muita dificuldade, de fornecer a documentação completa. Porque muitas vezes você sabe o trivial, né, que é
aquela documentação da implantação da empresa, né, daquela, no caso de microempresas, o PGDAs, assim, como exemplo. Mas existem outros documentos, porque, por exemplo, se precisa de uma hipoteca, e se a escritura não tiver com a matrícula, porque muitas vezes acontece no cartório, então, essa dificuldade que muitas vezes chega no banco, eu digo como gestora, receba a documentação e quando a gente faz a análise, a gente vê que não está de acordo. Aí devolve para o empresário. Aí, muitas vezes, é a questão também da organicidade da documentação e também da sua equipe, uma das pessoas preparada para tratar desses documentos. Então, eu sinto que uma das coisas assim que a gente presta esse objetivo desde o cadastro, né, desde a elaboração do cadastro até a liberação dos recursos. A gente faz essa jornada, esse acompanhamento. E não somente isso, né, não somente a parte documental, e até mesmo a gente torna-se sempre na orientação financeira, porque o empreendedor ele tem que saber o momento certo e a hora certa onde adquirir os recursos, o momento de adquirir os recursos. Porque muitas vezes não é somente o recurso que vai resolver o problema da empresa, mas é o quê? A separação do fluxo de caixa, que muitas vezes é tudo misturado, a parte contábil, você bem sabe, né? A gente tem dificuldade. Se o cliente tem a parte empresarial e também tem a parte rural, termina misturando a parte agropecuária com a parte empresarial. Então, a gente procura realmente dar as orientações devidas de acordo com a necessidade, né, e a abertura do empresário. E é bem interessante, né, Norma, Norma, então, a maior falando dificuldade... isso. Ah, pode falar, pode falar. A maior dificuldade... Uma das maiores dificuldades realmente é essa, né? Do gestor, ele faz, né, implantação, o sonho, e realiza o sonho, ele está bem sucedido, mas ele tem que ter realmente uma organização. Não centralizar é outra coisa também importante. Às vezes o empresário ele centraliza muito, descentralizar um pouco e acompanhar. E nós temos uma parceria muito grande, eu sempre oriento o Sebrae, né? Realmente é um dos parceiros muito forte, e onde a gente lembra sempre e orienta. Mas você continue aí, porque você já viu, né? Gestora fala muito. Não, é bem interessante. Então, e assim, tu que está conversando, falando essa questão, até o tempo que eu deixo para tu beber uma aguinha aí também. O que acontece? Sim. Quando a gente conversa a falar sobre crédito, muito importante isso que tu falou aí, que às vezes a empresa nem precisa em si do crédito, né? Muitas vezes é somente uma adequação do seu fluxo de caixa. Às vezes, uma coisa que aconteceu muito agora, né, devido à pandemia, alguns bancos então a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, né, sobre a concessão de alguns créditos com taxa de juros até interessantes. Mas, às vezes, o empresário fica muito preocupado assim, não, o banco está dando crédito, vamos logo pegar crédito. E, às vezes, esse crédito pode ser até prejudicial, né? Porque, muitas vezes, o problema dele não é nem a concessão do crédito. Às vezes, o problema dele é o quê? É um ajuste nas contas, que muitas vezes não está sendo controlada e não está sendo nem adotadas, muitas vezes. E aí acaba você não tendo nem informação suficiente, né? Quero mandar um abraço aqui ao pessoal que está chegando, Natinha, professor Ramos, lá de Rondônia, ó. Olha só, que prazer. Felipe Menezes está dizendo assim, Norma, nome bonito, Norma, nome bem bonito esse nome, né? Então, obrigada, Felipe. Obrigada. Então, o pessoal vai aqui. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade, certo? Mas assim, e é bem importante a gente verificar o seguinte, né, Norma? Antes de procurar, né, o banco, é interessante se passar por uma consultoria financeira para ver se tem essa necessidade mesmo. E até para conseguir esse crédito no banco, também é interessante se ter uma consultoria dessa concessão desse crédito. Porque existem várias formas e várias situações que você pode pegar
até modalidades de empréstimo, não é isso, Norma? Então, existe modalidades Com certeza. Então, às vezes você vai pedir para uma coisa, mas na verdade pode até ter Isso. um crédito melhor que é para aquele outra atividade que você está fazendo e que realmente você vai usar. Então, naquela questão lá do capital de giro, FNE, tudo isso que a gente vai conversar Isso. daqui a pouco, né? E Isso. com relação Com a certeza. isso, Norma, com essa pandemia, houve alguma forma de melhoria nesse acesso ao crédito, e até a melhoria no sentido de algumas linhas que vão ajudar, que ajudam a micro e pequena empresa, né, ao MEI e tal. O que houve mais assim de novidade para a gente, que é muito conhecido, é o Pronamp, né? Mas o Pronamp, pessoal, tem que ter um cuidado, viu? Porque o Pronamp, tem lá na lei do Pronamp dizendo o seguinte: você não pode usar o recurso para fazer distribuição de lucro. Então, cuidado. Isso. Então, cuidado. Verdade. Então, tem que Verdade. ter um cuidado muito grande aí e que muitas vezes o pessoal nem começa a perceber e aí pode ter um problema mais na frente, né? Então, Norma, pela tua experiência que trabalha com essa parte de crédito, o que é que tu pode dizer aí pra gente com relação a essa parte de concessão, que é que nós temos de oportunidades hoje em dia? Nessa pandemia, né, nós tivemos aí as medidas governamental sobre a emergência, né, como uma fonte de recurso que foi emergencial com a taxa de juros diferenciada, porque até então nós temos uma taxa de juros que você tem a taxa de juros fixa mais o IPCA, certo? Vou detalhar mais tarde. E com o emergencial, ele quis para as micro e pequenas empresas, com a taxa diferenciada de 2,5% ao ano e fixa, não tem, na verdade, o indexador que eu chamo, que é o IPCA. Né? E então, com olha que isso, interessante. os 2,5 é isso, Norma? 2,5 é, ao ano. 2,5% ao ano. Olha, É, 2,5 ao ano. Então, imagine, se a gente vai pegar lá, isso, pega um empréstimo, muitas vezes é 2,5 ao mês, né? isso, é verdade. Mas é ao ano e, assim, limitado, né? Limitado a, por exemplo, capital de giro a 100 mil, mas para investimento até 200 mil, né? Tem os limites também. E a prestação iniciando em janeiro. Então, foi uma oportunidade tanto do giro como investimento, com essa taxa diferenciada. Teve o Pronamp também, né? Que ficou em torno de 3, né? 2,5, 3, É porque o porque Pronamp ele usa a Selic, né? Pronamp, Então, ele tem a Selic, então ele ficou mais um pouquinho, né? 3,5, 3. Alguns bancos está 3,5, 3,75, outros 3,55. Varia muito a taxa de spread, né? De cada empresa, de cada banco. E então foi uma taxa muito importante, né? E que nós já estamos chegando ao final, porque o prazo é até dezembro da concessão, porque em janeiro você já começa a pagar a primeira parcela, e é né? bem interessante, né, Mas Norma, com ainda relação a isso, porque nós estamos passando por um problema bem interessante agora, né? Porque, assim, eu fico até brincando com relação a isso no sentido das minhas aulas, para poder explicar. Quando a gente vai para a parte financeira, sei. o governo, ele postergou os tributos. Ele não deu isenção. Sim, Então, o que é aconteceu? verdade. Nós tivemos postergação do Simples Nacional, dos tributos federais, passa Isso, por 6 meses. sei. Tivemos postergação dos tributos no ISS dentro do Simples. Tivemos também postergação do ICMS, que já passou, né? Foi por 3 meses. Tivemos o FGTS parcelado. Só que olha o que vai acontecer, Norma, que a gente tem que ter muito cuidado com o capital de giro. É o quê? As parcelas do tributo federal, ela começa a vencer em outubro, novembro e dezembro. Então já passou em outubro, já passou. Isso, Quando chega agora, dia isso, 20 de novembro, vai ter que ser pago o Simples Nacional do mês passado, no caso do mês de outubro, mais os isso. tributos federais de abril. Só que quando chegar dia Certo, 30 de novembro, vai ter que pagar o quê? Primeira parcela do 13º. Olha o acúmulo verdade. de recurso que a empresa vai ter que ter para pagar. Simples Nacional dos Tributos Federais de abril, Simples Nacional de todos os tributos de outubro,
primeira parcela do 13º e as parcelas do FGTS que foram parcelados, né? Ou seja, vai acumular tudo agora, em outubro, novembro e dezembro. Então, o que acontece são os meses que eu digo que vão ser cruciais para algumas empresas. Se elas não tiverem recurso, se elas não tiverem um capital de giro e aí não procurarem justamente uma instituição, se não tiver capital de giro, que possa dar esse suporte, vai passar por maus lençóis. E é justamente esse cuidado que tem que ter, porque o pessoal pensa assim, ah, não, o Pronamp saiu lá sim, mas só que esperava que acabasse a pandemia logo, né? Mas a pandemia ainda não acabou, né? Lógico. Então, acaba, ó. Então, ou seja, nesse momento é um momento muito importante e um momento ideal para conseguir crédito para segurar as contas, né? Tu traz justamente nesse sentido, né? Isso, Norma? Com certeza. O Edson está colocando aqui que o Pronamp ajudou muito. Com isso certeza. Mesmo. Não tenha dúvida, Edson, que ajudou bastante, porque é um juro fixo e subsidiado que outras empresas não tinham. Porque, como eu disse, o FME, que é o Fundo Constitucional do Nordeste, quando eu falei do e-mail, o Banco do Nordeste oferece essa fonte de recursos. Mas o Pronamp chegou para todos, não só para o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste também, e o Banesp. E, com certeza, nos bancos privados também houve uma redução muito grande de taxas, né, como Santander, Bradesco e os demais. Então, o governo federal, ele realmente reduziu bastante e ajudou muito as microempresas. Mas é isso que eu estou dizendo, ajuda no recurso, mas que seja bem aplicado, né? Então, o crédito, ele bem aplicado, ele tem crescimento, né? E é o objetivo maior das empresas saber onde quer chegar, para ter um crescimento dos seus resultados. E é importante a consultoria financeira, né? Rafaela, minha querida, eu também te amo, a sobrinha minha que está aí. Deixa eu ver aqui. Rafaela colocou aí, tia linda, te amo. Então é isso mesmo. Pessoal, vocês que estão chegando agora, o nosso Papo DR de hoje, nós estamos conversando com Norma Dias. Ela é consultora na parte de concessão de crédito. Se você tem aí a dificuldade de conseguir crédito em banco, nós temos aí a consultora Norma, ela é especialista nisso. Tem alguns anos aí de luta somente na área bancária, né? Então tem alguns entraves que podem ser resolvidos aí, né, no nosso dia a dia. E aí hoje nós estamos falando justamente desses desafios que nós temos, né? E aí, com relação a esse mercado, Norma, quais são essas fontes de recursos que a gente tem aí hoje disponível, né? Então, nós temos tanto o pessoal que está na nossa região Nordeste, mas temos também aqui o pessoal de outras regiões. Então, nós temos também algumas informações como o Pronamp, que é para todo o Brasil, né? Mas aqui o Nordeste em si, nós temos também algo bem especial com relação ao Nordeste, né? Então, o que é que tu pode dizer aí para a gente? Na região Nordeste, nós temos a fonte do FME, que é o Fundo Constitucional do Nordeste, né, que o Banco do Nordeste é o único que tem, né, aqui na região. Temos também, além como eu falei, o Pronamp, né, temos o BNDES para essas outras regiões, além da região do Sul, Minas, a região tem o BNDES, que é aplicado aos grandes centros. Temos aqui também, mas é pouco utilizado, né? Porque se tem o FNE com a taxa bem convidativa, então, né? E tem outras taxas também do recursos internos de cada banco, né? Como tem o Banco do Nordeste, tem o Banco do Brasil, que tem seus recursos também que são utilizados, né? Para o crédito. O Banesp também. O Banesp, em certo momento, hoje eu acredito que não tem mais, mas eles tinham recurso também que o Banco do Nordeste passou para ele do FME. Então, o Banesp também trabalhou muito, tanto na parte rural como na parte comercial. Mas acredito que, nesse momento, os recursos, acredito que esse ano, também do ano, acho que não foi mais utilizado. Então, além dessas fontes, nós temos as modalidades de
crédito, né? Porque é muito interessante, não só o cartão BNB, que é muito importante, o cartão de crédito de outros bancos também, né? Tem, tem recursos também para inovações tecnológicas, com essas taxas de juros, né? Para você ter uma ideia, vou falar do FNE, né? Mais que os demais bancos. O FNE, você pega uma taxa para a microempresa em torno de 0,5%, né? Mais 0,5% ao ano, 0,05% do FNE ao ano, mais o IPCA. O IPCA hoje está dando 1,3, 1,4. Quando você soma ao ano, vai ficar o quê? Não vai ficar 0,3, 0,2 ao mês. E nesse Quase caso, Norma, inexistente, né? é isso mesmo, é. Então, quando tu fala em Estou dando o inovação, exemplo das taxas para a microempresa, né? é, Sim. nesse caso, assim, quando tu fala em inovação, o que é que poderia ser encaixado aí de inovação? Eu estou lá na minha empresa, estou minha empresa contábil, então meu negócio lá, e eu quero inovar. O que poderia ser classificado de inovação para apresentar ao banco? Seria a expansão, modernização, reforma, relocalização, que viabilize as inovações, entendeu? É uma inovação tecnológica, a plataforma que você está usando, né, para você se comunicar não só comigo, mas com toda, né, com todo o Brasil e até com o exterior, não é isso? Essa plataforma mais sofisticada, né? Nós tivemos uma inovação que foi feita até no Nordeste, onde o médico teve um aparelho que o médico fez um financiamento onde ele calculava tudo, né? O robô fazia a cirurgia mais nítida, mais, né? Entendi. Então, isso eu estou falando das micro e pequenas empresas, imagine as grandes e as maiores, né? E a gente vê, nós temos as placas solares, que é o FNE Sol, né? Eu estou dizendo assim, Então, mas também as outras empresas financiam. financiam. O pessoal fala muito nessa parte de energia, na energia Energia solar, renovável. renovável. Isso, Então, no renovável. caso, o Banco Nordeste também tem uma linha de crédito específica para isso. Tem. Com essas taxas Bem convidativas mesmo. bem convidativas, exatamente. Né? Entende? É Para bem você ter uma interessante ideia, isso. Além disso, você vê, tem o FNE Água, porque no sertão, realmente, muitas vezes você precisa, né, da perfuração. E outro também que financia, não é, com foco na gestão de uso sustentável, né, são investimentos focados na gestão da empresa, poder ter eficiência maior, reaproveitável, porque muitas vezes você tem a água e você desperdiça, né? E o banco também, dependendo, você pode fazer, e aí vem a DEMA, né, que realmente exige a questão de os resíduos sólidos, e aí vem também a água, né, que faz parte do meio ambiente para poder ser reaproveitada. E isso é bem interessante, né? Também. Então, são situações que muitas vezes nós empresários, não temos tanto conhecimento de que o Banco do Nordeste tem isso tudo, né? Então, a gente tem muito aquela ideia de que o Banco do Nordeste está mais lá somente para a parte rural e muitas vezes, né, a gente acaba tendo até algumas oportunidades como essa e a gente acaba perdendo, né? Então, porque, vamos um exemplo, esse exemplo mesmo que a senhora mesmo citou agora da energia renovável. O que eu vou economizar de energia já é o valor da prestação, ainda sobra, né? Então sai praticamente. É muito importante, né? É verdade, importantíssimo. E que as outras empresas também fazem, né? Os outros bancos também. Mas o BNB, a gente vê que tem essa taxa bem convidativa. Mas eu estou vendo que também os outros bancos também estão realizando. Né? Outra coisa também que a gente que
que o banco também faz é a questão do capital de giro, né? O capital de giro, que é o capital de giro simples, que é aquele com a taxa, né, dos recursos internos do banco, e também do capital de giro, onde tem também o FME, né, que é uma taxa também bem convidativa, que está em torno de 0,09. Olha só, o capital de giro nunca 0,09. teve uma taxa 9, né, mais o IPCA, não é isso? Então Então, a você gente vê. vê que é o momento de investir na empresa, claro, com os recursos bem subsidiados, né? Porque todos esses recursos eu estou lhe dando, que já é a taxa final, a taxa efetiva final, mas eles têm nos juros 15% de bônus, se você pagar em dia. Ah, Se então você ainda tem um atrasar um dia, desconto. Ainda tem um não, aí eu desconto já estou nisso. dando, aqui eu já estou dando com bônus, entendeu Com como é? bônus, entendi. Com bônus, é. Agora, se você pagar em dia, tem 15% nos juros. Passou disso, você perde. Aumenta um pouco, mesmo assim aumenta pouco, né? Mas vale a pena Não, ter então é bem muito lá. interessante, porque você, além de você pegar, então, como a gente conversa muito lá na matemática financeira, você tem a taxa nominal e a taxa efetiva, né? Então a gente está conversando agora a taxa É, efetiva. Então você consegue pegar e o empréstimo no banco, já com juros subsidiados, e se você ainda paga em dia, você ainda tem um desconto nos juros. Então, assim, é uma questão mesmo de mãe, né? Vamos dizer assim, né? Então, são não, situações que, realmente, né, que é tem porque o justamente. objetivo, é como diz, o objetivo das empresas, dos agentes financeiros, é realmente desenvolver, né, o crescimento das empresas. É o objetivo maior. Mas eu sempre aconselho todas as microempresas, pequenas, até grandes também, né, grandes empresas, têm que ter a organicidade dos setores, fazer planejamento, né, onde é que eu quero chegar, que é muito importante. E, além do mais, trazer sua equipe com energia acalorada, né? Onde possa defender a empresa. Isso muito depende do gestor. Não é É só isso. o dinheiro por si só, não é É o só o crédito por reflexo, si né? É só, o cliente interno, né? Que a gente fica falando é o tanto, cliente né? interno, É o cliente. O pessoal que está exatamente. chegando aqui agora, um grande abraço, Rogério, Fernanda, Wilson, Heloísa, Marcelo. Um grande abraço aí, Opa, Heloísa, lá do Eloísa, Sebrae. O Sebrae sempre é parceiro todos. nessa parte, né, de concessão de crédito. Eu Inclusive, um grande tenho abraço. falado muito. Então, assim, e é bem interessante porque no nosso dia a dia a gente precisa ter uma junção de fatores na empresa. Então, não é fácil empreender Sim, nesse sim, Brasil, não é fácil. Né? Justamente uma guerra que a gente tem, vamos dizer assim, a luta todo dia, porque você tem preocupação com o fornecedor, você tem preocupação com o cliente, você tem a questão de capital de giro, você tem a questão dos funcionários, né? Então, é justamente isso que nós temos no nosso dia a dia, né? Então, tem aí o Sebrae que está para dar apoio, né, na gestão. Então, eu também, é. como eu também sou consultor Sebrae, né? Heloísa é nossa gestora, né, na região Heloísa é administrando, né? fantástica, nossa parceira de muitos Ela, anos, ela não tá é? mandando um abraço aí pra gente. Sempre trabalhamos em Itabaiana, Estância, né? E Heloísa, Marianita também, uma pessoa que a gente sempre teve essa importante parceria com os agentes financeiros, porque sem a capacitação, na verdade, é aquilo que eu falei, né? As empresas têm aproveitado bastante, eu tenho encontrado várias empresas, aproveitado bastante, eu quero parabenizar o Sebrae, tem muitas lives, muitos cursos de gestão financeira, né, de vendas, de marketing, isso é muito importante. De marketing digital é importantíssimo para as empresas, porque Isso. facilita e ajuda muito, né, E o ao Sebrae tem crescimento. dado muito apoio, né? Então, amanhã mesmo eu estou com um treinamento de formação de preço lá, né, no Sebrae, justamente o Isso, pessoal de meio de hospedagem, também interessante, porque dá esse apoio também. O Sebrae está aí justamente para isso, né? E ele tem sido aquela instituição que tem dado um apoio mesmo, né? Então aí nós temos com lá certeza. vários gestores, né? Marianita, que foi lá em Glória. Então, assim, Isso. é interessante uma coisa, quando a gente está falando justamente nessa parte do Sebrae, desse apoio, e é bem interessante, sabe o quê?
quantas e quantas vezes a gente pensa o seguinte, Norma, o banco está oferecendo postergar as prestações. E aí você tem dinheiro, mas não quer pagar, quer suspender as prestações. Aí tem um cuidado que tem que ter nisso daí, não é, Norma? Conta aí pra gente qual é o cuidado que a gente tem que ter em aceitar ou não essa postergação dessas prestações. O governo federal realmente fez essa medida emergencial para aquelas empresas que estavam passando por dificuldade, porque fechou durante esse período, né, fecharam as suas portas, mas algumas empresas que tinham condições, eu mesma aconselhei que não deixassem de pagar suas parcelas, porque nesse primeiro momento é ótimo, mas você vai acumular para a partir de janeiro em diante essas parcelas que, né, foram prorrogadas, os juros capitalizados, para você diluir nas demais. Então, teve várias empresas que decidiram de si mesmo não agradecer e estão pagando as prestações. É isso mesmo, porque não acumula, não capitaliza, né? Isso, porque vai diluir, mas vai estender nas demais de 2021. Porque nós temos o seguinte, né? Nós temos dois tipos de juros na matemática financeira, né? Os juros remuneratórios, que é aqueles juros que o banco cobra como remuneração, porque você está usando o dinheiro do banco, e tem os juros moratórios, que é os juros quando você atrasa uma prestação. Só que a partir do momento que eu postergo essa prestação, eu não vou pagar os juros de mora, porque eu não estou em atraso, porque o banco me deu a opção de não pagar. Porém, aquele juro de remuneração, ele vai ser somado no seu saldo devedor. E aí o que vai acontecendo? Vai aumentando e automaticamente as prestações mais na frente vão aumentar, né? Um grande abraço, a Heloísa está comentando aqui pra gente, olha, com excelentes mãos, Rodrigo, fenômeno de consultor, Norma, experiência de mais de 40 anos de banco na gerência de banco, né? Então é isso mesmo, nós estamos aqui justamente para levar a educação, né? Levar a informação de qualidade para vocês. Como vocês sabem, né? O nosso Papo DR acontece todas as segundas-feiras, às 20h38, né? E hoje nós estamos falando sobre essa concessão de crédito, que é um desafio também. Porém, antes de você procurar a concessão desse crédito para ti, é interessante você verificar se realmente você necessita desse crédito. Porque senão, fica até brincando, o crédito, em vez de ajudar, ele pode piorar a sua situação e virar aquela bola de neve, né? Então, a primeira coisa é você trabalhar a gestão financeira, fazer os seus controles financeiros, o seu controle de caixa, o seu controle bancário, o controle de contas a receber, que muitas vezes você não precisa nem do crédito, você pode até controlar que está com muita inadimplência, porque às vezes é muito comum de estar recebendo, então estar trocando aquele dinheiro e não fazer falta essa inadimplência que pode estar acontecendo na empresa. Só que com a pandemia, com a redução do faturamento, faz com que muitas vezes esse faltar um pouco de dinheiro por causa da queda do faturamento e o recebimento acabando não tendo devido à pandemia, isso começa a se preocupar. Aí quando muitas vezes alguns empresários vão se preocupar em cobrar aquilo que está em atraso. Eu até fico brincando da seguinte forma, Norma, brinco assim, se o seu cliente atrasou a prestação para ti, procura logo saber qual o motivo, porque se ele atrasou se você esperar muito tempo, como é que ele vai pagar duas junto? Ou três juntos, se ele já não conseguiu pagar uma? Né? Então, foi uma das questões que eu aprendi lá no Banco do Nordeste, quando eu trabalhei no Crédito Amigo, né? Foi justamente isso, quando havia uma inadimplência, a gente já visitava logo para saber o que aconteceu, né? Porque senão, juntar duas prestações acaba sendo, né, um problema sério para poder quitar. Então, são coisas que a gente começa a ter. Então, é muito importante também a gente trabalhar essa parte da gestão financeira. E, claro, né, nós temos aí, vou conseguir o crédito, é muito importante também a gente procurar uma pessoa que tenha esse conhecimento das oportunidades que o banco tem. Então, aqui, quantas oportunidades aqui Norma começou a falar, né? Ó, ela falou justamente do FNE, falou do capital de giro, que já é outro tipo de crédito, já falou aí também da parte de energias renováveis. Então, são várias situações que eu preciso saber quais as modalidades o banco tem. E
que muitas vezes a gente fica muito preso ao banco que a gente tem conta só, né? E em outro banco Isso, a gente não tem, né? Sônia, um grande abraço. isso. Sônia chegando aqui conosco, grande parceira, né? Então, Ai, Sônia também, Soninha, né? é. Sônia. Então, Sônia está sempre conosco, né? Sônia, um grande abraço aí, né? Tem trabalhado muito também na parte com seus clientes dessa parte de educação, da gestão em si, né? Então, hoje, É pessoal, importante. o Norma, tem uma pergunta aqui de Sônia que eu acho que é o gargalo que acaba tendo aqui também para ti. Então, qual o motivo que Já. alguns bancos acabam dificultando tanto essa concessão de crédito? Isso ela está perguntando assim. Pela tua experiência, tem alguma dificuldade assim que acaba tendo É, por parte de alguns bancos? é, eu acabei, no início, né, Sônia, bem-vinda, viu? Importantíssima a sua pergunta. É, os bancos, eles não dificultam, na verdade, eles têm realmente um checklist, né, de documentação que muitas vezes o cliente encontra como uma grande burocracia, mas são documentação que são exigidas, certo, para fazer a concessão do crédito. E muitas vezes o cliente não tem conhecimento. Nós nos deparamos muito, né, a exemplo, como eu contei no início, a gente pega um documento onde vai ter uma hipoteca e que a certidão, né, não está de acordo, às vezes é o cartório que era, entendeu? Então tem a matrícula que não confere. Então, são essas dificuldades que o banco, como também tem a sua, né, auditoria, né, não pode deixar passar. Então, os bancos, né, de uma forma em geral, principalmente o Banco do Nordeste, ele procura ajudar as empresas a se organizar melhor nessa questão documental, que muitas vezes o cliente nem sabe. Quantas vezes a gente se depara com o cliente que estava deparando? Por isso que facilita a consultoria para as empresas, porque como eu tenho conhecimento, então quando eu levo para o banco, eu levo toda a documentação completa, porque muitas vezes a empresa não tem o conhecimento devido de olhar para uma escritura e ver que você está com a escritura, né, com a matrícula equivocadamente feita nos anos, né, atrás, né? Vamos supor, de 1900, de 80 e pouco, e até de 1000, enfim. A gente se deparou muito a isso. E o banco vem, inclusive o banco, ele vem facilitando muito. Teve até, pelo SEBRAE, vários superintendentes que deram as suas entrevistas, e o Banco do Nordeste mesmo tem inovado bastante. Você pode, né, acessar através do www.pnb.gov.br, todas as linhas de crédito estão disponíveis e também o checklist para fazer o cadastro. Mas quando você leva, aí o gestor não tem tempo, eita, faltou a certidão de ter o TU, aí vai buscar. Olha, está com alguma coisa que às vezes o cliente nem sabe, né? Está na procuradoria, tem uma restriçãozinha na procuradoria, às vezes é uma coisa tão pequena, mas que está lá. Então, eu vejo que realmente a gente ainda precisa eliminar vários documentos, né? Por exemplo, título de eleitor. Título de eleitor, as pessoas físicas, ela tem que apresentar o título de eleitor. Mas quando se trata de microempresa, não é? EIRELI não precisa apresentar o título de eleitor, porque é a empresa, está entendendo? São sócios daquela empresa. Então, muita coisa que era exigido, de título de eleitor, é exigido, né? Mas está na lei do Banco Central e os bancos obedecem aquilo, né? Então, é por isso dessas dificuldades, viu, Sônia, que os clientes têm para adquirir o crédito do Banco do Nordeste, que nós montamos, dentro dessa necessidade, quando eu, né, encerrei um ciclo no Banco do Nordeste, assim, depois como funcionária, né,
como gestora do Banco Nordeste, senti esse desejo de poder contribuir e ajudar nas empresas, inclusive tendo rapidez no crédito. Esse é o meu forte, meu carro-chefe, entendeu? É Não, documentação e ter agilidade no processo. tô Até porque a falando, gente conhece os caminhos. tô falando isso, Não sei Norma, se com relação... respondi, Sônia, a sua Respondo. pergunta. Tô Sim, falando com relação a essa parte de concessão. Eu tive uma aluna, eu tenho uma aluna, na verdade, que ela trabalha no banco, não lembro qual banco agora, só que não é o Banco do Nordeste. E aí, quando sei, foi, ela me disse o seguinte: professor, quando saiu o Pronamp, nós tivemos uma dificuldade muito grande que algumas empresas, né, principalmente até uns pequenininhos mesmo também, pequena empresa e MEI, chegava para a gente para pedir o Pronamp, só que quando a gente pedia uma declaração de faturamento, ele não sabia nem quanto tinha faturado. E aí muitas vezes sei. dizia, porque muitas vezes não era o pequeno mesmo que eu estou falando, né? Então são situações que às vezes também dificultam. Como é que a gente vai conseguir um crédito para uma empresa que muitas vezes não está organizada? Antes de sair o Pronamp, em uma reunião de determinada instituição, eu tinha dito o seguinte: ó, vai sair, saindo, foi anunciado que ia sair algumas situações, né, alguns créditos, e eu dizia: olha, vai ter concessão de crédito, mas muita empresa também não vai conseguir ter acesso ao crédito por desorganização. Muitas vezes não Isso, vai conseguir porque não manda a documentação para a contabilidade, aí a contabilidade às vezes não isso, consegue muitas vezes fazer o balanço patrimonial, não consegue fazer a demonstração de resultado, porque isso, não recebe muitas vezes da contabilidade da empresa as informações. E aí, se você não tem as isso, informações contábeis, que é a ferramenta de gestão, e que serve também para um dos usuários, que é justamente o banco, né, que é um dos isso, interessados nas informações contábeis, você não vai conseguir isso. crédito. Então, são coisas que também acontecem, né? Então, assim, É verdade. muitas e muitas vezes, alguns créditos não saem. Claro, tem alguns bancos que são muito burocráticos mesmo e acaba dificultando. E aí a gente Em precisa algumas ter um coisas. certo, ter conhecimento no sentido de entender um pouco da legislação em si, e entender um Isso, pouco até do mercado interno daquele banco, para que a gente possa fazer uns ajustes e verificar e até mostrar para o gerente que muitas vezes saem as informações e não chega para a gerência isso. tão detalhado assim É, que os normativos, as atualizações em si, até porque muitas vezes alguns bancos acabam tendo, né, uma equipe muito reduzida para isso, né? Então, assim, isso. mas é bem importante a gente trabalhar essa gestão, né? Então, trabalhar a gestão de Claro. arrumar isso. E eu acredito, Norma, não sei se me corrija se eu estiver errado. Sei, Nos seus clientes aí que você acaba atendendo com relação à concessão de crédito, existe muita sei. dificuldade de apresentarem mesmo as informações financeiras e contábeis? Então, eles têm uma certa dificuldade em apresentar isso? Tem. Tem essa dificuldade e muitas vezes a pessoa não tem as receitas devidas, porque você sabe que hoje é tudo, né, tem que ser o preto no branco, os PGDAs muitas vezes é insuficiente e não dá o limite. Você faz todo o processo e muitas vezes não consegue porque as receitas não são suficientes para aquele valor de capital de giro, ou para o investimento, não é? Às vezes dá para investimento, não dá para capital de giro. Mas, mesmo assim, com essa dificuldade, né, que a gente tem encontrado em algumas empresas, por exemplo, muitas empresas ficaram, estou dando aqui a Daniela, minha sobrinha, que está de São Paulo, viu, acompanhando aí. Oh, grande É um abraço. prazer, minha querida, muito grande, viu? Até a Heloísa também fez um Daniela comentário. Kimura, A Heloísa também fez um comentário aqui para a gente. Aí. Muitas empresas que sim, necessitam do balanço patrimonial não fazem. Isso tudo isso, dificulta na hora do crédito. Esse é um dos itens. Isso mesmo, Heloísa. Inclusive, eu quero até verdade, você, isso empresário que mesmo. está aqui conosco, anota aí. Eu vou deixar até um tempinho você anotar aí um artigo da lei. Código Civil, novo Código Civil, artigo 1179. Dá uma lida nesse artigo. Sabe o que esse artigo diz? Que toda e qualquer empresa é obrigada a ter contabilidade e levantar Isso, anualmente balanço patrimonial e demonstração de resultado.
Não é porque você é microempresa, não é porque você é empresa pequeno porte do Simples Nacional, que eu não tenho obrigatoriedade de ter contabilidade. Você tem sim um código lá, o Código Civil obriga. Então, é justamente usando esse artigo que os bancos pedem os balanços patrimoniais, que pedem a demonstração de resultado. Então, a exceção a essa regra é só o MEI, que é o microempreendedor individual, e o pequeno produtor rural. Então, tirando eles, toda e qualquer empresa precisa sim de contabilidade. E se eu não tenho contabilidade para mostrar muitas vezes para o banco que eu quero conceder o crédito, eu vou acabar não tendo, né? Então, pessoal, vocês que estão acessando aqui, hoje o nosso Papo 10, estamos falando com Norma. Vou repetir, Heloísa, ela está pedindo para eu repetir aqui. Artigo 1179. 1179 do Código Civil, certo? É o artigo que obriga a toda e qualquer empresa. Eu sou do Simples Nacional, não preciso ter contabilidade. Não é assim. Você não precisa ter contabilidade para a fiscalização do parte da Receita Federal, mas você precisa ter o livro caixa. E o livro caixa tem que ter informações também de movimentação financeira, inclusive bancária. E é um dos motivos que se você não tiver isso mesmo, Heloísa, se você não tiver isso, o que é que vai acontecer? Você pode até ser excluído do Simples Nacional. É um dos problemas sérios que a gente acaba tendo, certo? Então, Norma, nós estamos caminhando para o final, Norma. Então, já estamos... Não, daqui a pouco o Instagram vai derrubar aqui a gente, né? O que é que tu pode dizer aí, pela tua experiência, o que você pode falar nesse momento que nós estamos passando? Quais as linhas de crédito que tu acha que é mais atrativa, assim, para o nosso mercado? Tu que conhece esse mercado aqui, principalmente o nosso mercado sergipano aqui. As linhas de crédito, não é? Eu digo, você falando aí, mais atrativa é justamente essa, né? Subsidiada, que é o FNE, o emergencial, e quem tiver acesso ao BNDES também tem uma taxa, né? Mas é mais utilizada para aquela região do sul, né? No Nordeste tem também, mas é bem pouco utilizada aqui para nós, né? Nós utilizamos mais as linhas de crédito interna, mas as melhores mesmo. As mais atrativas é aquela que 2.000 ao ano, né? A emergencial, que está acabando, né? Até dezembro, já estamos no finalmente, e tem o do FNE, que também está bem atrativo, né? Como eu já coloquei. Até aproveitando e também, aqui, ó, você falando no final do ano, foi? A Heloísa aqui falando aqui também, é preciso uma gestão organizada com controles financeiros e certidões organizadas. Tem que controlar também as certidões. Com certeza, né? É verdade. Para você ter uma ideia, nós tínhamos muita dificuldade em aprovar o crédito para as empresas, porque você sabe que muitas não, né, por conta da nota fiscal, então no PGDA e também no balanço, né, não declaravam, né, assim. Mas para investimento, o banco abriu, né? Muitas vezes não dá limite para o investimento, o banco faz o quê? Um projeto, um plano de negócio, que é o que nós fazemos, para dar o limite dentro daquelas necessidades de investimento da empresa. Então, isso já é uma abertura de simplificação do crédito, né? Que antes não dava limite e acabou. Para giro não tem como, mas para investimento tem como fazer, tá certo? Outra coisa que você falou, chegando ao final do ano, as empresas podem também fazer a sua antecipação das receitas do 13º salário, né? 70% da sua folha, e pode tomar um empréstimo para 12 meses, né? com capital de giro. Além do cheque especial, eu não aconselho que a taxa está muito... Está muito alta. Não é convidativa, né? Eu só indico ao meu cliente. E tem a conta empresarial também. Eu digo assim, ó. Eu sempre digo, cheque especial e utilizar limite de cartão de crédito tem que correr. É melhor vai lá no banco, pega um empréstimo para quitar aquilo do que usar esse, né? O cartão BNB é muito interessante. É um cartão de crédito, tanto você pode utilizar para o investimento. Você passa o cartão, né? Uma coisa inovadora, que tem de 4 anos para cá. E também para o capital de giro, né? Muitas vezes você precisa
mas tem que tem que ter todo o processo para ser aprovado. Norma, a Heloísa está perguntando aqui se também vale para o MEI, se o MEI também pode pegar esse investimento em capital de giro, se o Banco Nordeste também está financiando para o MEI, microempreendedor individual. Olha, o Banco do Nordeste, ele atende o MEI através do Crédito Amigo para capital de giro. O Crédito Amigo, ele atende, né, o MEI, mas o Banco do Nordeste atende para o MEI o investimento que aumentou o limite, era 20 mil, agora até 30 mil. Ele faz o financiamento para investimento, né? E realmente é um limite bem agradável, porque quando o MEI vai crescendo, né? Aí no futuro ele já muda para microempresa. Que o objetivo do banco é esse, né? Do Banco de Desenvolvimento, é você começar como micro, depois como MEI, para depois ir para a microempresa. Norma, vou fazer o seguinte, vamos tirar nossa foto aqui. Pessoal, vamos tirar nossa foto, como sempre. Pois é, vamos sim. Olha aí para a câmera. Isso. Pronto. Norma, eu quero te agradecer profundamente, estamos chegando no fim, porque senão o Instagram vai derrubar a gente, certo? E aí eu quero deixar esse tempinho agora, eu quero te agradecer bastante por ter aceito o nosso convite no Papo DR, a gente falar justamente sobre essa concessão de crédito. E vou deixar esse tempinho final aqui para tu fazer as suas considerações finais. Fica aí à vontade, Norma. Ok, eu agradeço primeiramente a Deus que está aqui, né, compartilhando com você nosso conhecimento e aprendendo também junto com você. E segundo é saber que o meu propósito é fazer diferença na vida dessas empresas, que a gente puder para gerar desenvolvimento, crescimento e estimular a cada gestor, a cada empreendedor, que faça, que tenha essa sinergia positiva. Não se preocupar com o momento, né, de crise, porque não tem crise, existe criatividade. Não é isso? Criatividade. Então, é ter o estímulo, a energia no momento certo, na intensidade certa e no momento certo. Porque muitas vezes o investimento não é certo naquele momento. Mas eu acredito muito no micro, nas micros e pequenas, nas médias e grandes empresas. E temos visto que nesse momento de pandemia, muitas empresas e microempresas se reinventaram e estão crescendo. Eu desejo a cada um de vocês muito sucesso, coloco à disposição para qualquer maiores esclarecimentos, porque o tempo é curto, né, para a gente não detém tantos detalhes, e que Deus abençoe, muita saúde, usem máscara, lavem as mãos, porque a vacina não chegou. Então, precisamos manter a saúde do corpo, né, a saúde da alma e a saúde da empresa, porque é isso que nos faz a ser sucesso nesse mundo que nós vemos, que é o propósito de vida nosso, é vir construir, e não só materializar-se, mas também no campo espiritual. Agradeço a você e a todos, um beijão e obrigada por estarmos aqui nesse momento. Então, pessoal, agradeço também a Norma. Um beijo bem grande a vocês. Um grande abraço. Quero, pessoal, dizendo, depois nós vamos deixar essa live aqui gravada no meu canal de YouTube, Professor Rodrigo Dias Rosa, e aí vocês puderem pegar lá, conhece algum empresário que precisa de um crédito, manda esse link lá para o pessoal. Justamente vamos disseminar isso, porque nós precisamos ajudar as pessoas, ajudar as empresas, que automaticamente as empresas vão ajudar as outras pessoas, e aí nós vamos desenvolver mais educação, mais emprego e renda para toda a sociedade. Então, um grande abraço mesmo a todos vocês, e quero dizer que na próxima segunda-feira nós temos o Papo DR. Então, todas as segundas-feiras, vai ser uma segunda-feira bem interessante, porque depois das eleições, né? A eleição no domingo, na segunda-feira, Papo DR. Então, nós vamos fazer o nosso Papo DR. Então, coloque aí na sua agenda. Às segundas-feiras, às 20h38, aqui no Instagram da Dias Rosa, ou Papo DR. E quer saber mais, nos acompanhe nas redes sociais e lá no meu canal de YouTube, Professor Rodrigo Dias Rosa. Um grande abraço. Ok, um abraço. Fica com Deus.